Graça e paz, meus irmãos, quanto tempo não vejo vocês, a gente não estuda um pouco a palavra de Deus, né? Mas vamos ver aqui sobre os assuntos, vamos ver o batismo, vamos ver porquê do nosso nome Batista e vamos ver se os batistas falam ou não em línguas estranhas. Então não perca este vídeo, deixe seu like, ative o sino da notificação e vamos lá junto bater aí os 100 inscritos, né? Estamos pouco ainda, mas vamos bater 100 inscritos. Então não deixe de se inscrever, viu? Amém? Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me contar. Bom, pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre o batismo e aplicar um pouco o batismo nos nossos dias de hoje. Ver algumas questões sobre o batismo. O batismo ele significa imergir e mergulhar. Ele vem do grego, né? Transliterado baptizo, que, como eu disse, significa imergir e ou mergulhar. Alguns textos da Sagrada Escritura, ela nos mostra algumas coisas sobre o batismo, né? João Batista batizava, era um dos principais desse tema de batismo, era um dos principais das pessoas, dos profetas que batizavam, né? E Jesus foi o principal autor, né? Quem instituiu o batismo na nossa era, que vai significar a morte, a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para a vida. Então agora vamos entender um pouco sobre o tema batista, sobre como surgiram os batistas, sobre o seu nome, né? E por que esse nome, Batista? A história dos batistas, tem muitos livros sobre isso, mas ela usa 3 teorias para fundamentar, né, a sua história, né? A primeira teoria que eu quero mencionar é a sucessionista, que é Jerusalém, né? E depois Jordão e depois João Batista, né? Tem a teoria anabatista e tem a teoria, né, dos separatistas ingleses. Eu creio nos separatistas ingleses e também creio que 95% dos batistas creem na história dos batistas, que nós viemos dos separatistas ingleses, né? Sobre a sua história temos alguns livros e também, né, em breve teremos um vídeo sobre a história dos batistas. Então, o nome Batista, ele tem o seu significado, ele significa aquele que batiza, né? Porque a gente não entende que ninguém pode ser rebatizado. Se você é batizado, então você já se tornou parte da membresia de uma igreja. E como eu disse no início, né, no batismo, o batismo ele só tem uma forma, que é imergir, batizar pessoas regeneradas e batizar pessoas que creem e confessem a Jesus como seu Salvador. Então, o batismo ele só é né, só se pode batizar uma vez. Agora, por que batistas e por que aquele que batiza? Por que aquele que batiza? Porque quando se deu a Igreja Católica Apostólica Romana, né, eles batizavam crianças, e até hoje a Igreja Católica batiza crianças, juntamente também com alguns reformadores, né? Calvino acreditava nisso, defendia o batismo de crianças, o próprio Martinho Lutero defendia o batismo de crianças, né? Por isso a Igreja Presbiteriana ela batiza crianças, né? Tanto com a Igreja Católica também batizam crianças. É o que os batistas hoje tradicionais não defendem. Então, por que o nome Batista? Porque o nome Batista ele é porque aquele que batiza. Porque nós não batizamos crianças, né? Nós não batizamos crianças fundamentadas naquilo que a gente acabou de ver. Então, por isso foi denominado, né? Foi visto e foi compreendido que nós, batistas, fomos a primeira denominação cristã a defender o batismo de adultos, né, de pessoas regeneradas que entendessem
crescem em Jesus, entendessem a lei e que compreendessem o seu chamado ao ser evangélico, né? Então, pessoal, para concluir, né, nosso vídeo, vamos entender um pouco assim. Foi feita uma pergunta, né, lá no nosso Instagram, Theo Reformada, Theo_Reformada, está aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Por que os batistas não falam em línguas? Mas será mesmo se os batistas não falam em línguas? Mas vem cá, o que é línguas estranhas? Línguas estranhas nada mais é, né? A gente for analisar à luz das escrituras sagradas, se nós formos analisar, a línguas estranhas ela é glossa, ela vem do grego que é glossa. Glossa ele significa idioma. Então, heteroglossa, outros idiomas. A Bíblia ela relata só alguns textos, né? Alguns poucos textos sobre a variedade de línguas, o dom de línguas, né? As línguas estranhas. O primeiro texto que a gente pode ver, que eu vou mostrar para vocês, está em Atos 2, capítulo 2, né? O versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Aqui estava acontecendo o dia de Pentecostes, Jesus já tinha profetizado sobre isso, já tinha falado sobre isso, né? Tinha dito, ele morreu, ressuscitou, e antes de partir para o céu, antes de voltar para o céu, Cristo ele diz que enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E então, no Atos capítulo 2, acontece o dia de Pentecostes, né, que todos os apóstolos, os seguidores de Jesus, estavam reunidos em uma casa. Então, eles começaram a adorar a Deus, começaram a adorar ao Senhor. E ali a Bíblia relata que apareceram entre eles línguas repartidas, né, outras línguas. A Bíblia diz aqui se refere outras línguas e pousou sobre cada um deles. Então eles estavam adorando dentro de uma casa e dentro dessa casa eles começaram a falar em línguas estranhas, né? Aqui o original línguas é glossa, como de fogo, né? Pousou sobre cada um deles. Todos os apóstolos, tanto os apóstolos como os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em heteroglosso, em outras línguas, né? Segundo o Espírito lhes concedia. Os textos que falam em línguas estranhas, eles mostram, né, que são ali glosso, o original é glosso, né? Apesar de muitos amigos pentecostais, né, falarem sobre essa questão de essas línguas estranhas de Atos 2 ser língua dos anjos, ou o que falam hoje, né, é a língua dos anjos, que só eles podem entender. Será que essas línguas estranhas são bíblicas? Será que essas línguas de anjos, né, línguas faladas pelos anjos através dos nossos irmãos pentecostais, será se ela é bíblica? Continuando no capítulo 2 de Atos, olha o que conclui-se, né? Que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em heteroglosso, em outras línguas. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Macedônia, Judéia, Capadócia e Ásia, da Frígia, Panífia, do Egito, das regiões da Lídia e das imediações da Cirene. Portanto, os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos eles falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então aqui, pessoas de outra parte passando pelo povo de Israel, né, pelos apóstolos que estavam vivendo uma experiência nova, eles estavam contemplando a grandeza de Deus, estavam louvando a Deus e começaram a falar em outras línguas, em heteroglosso, né, como eu já disse.
que são línguas nativas, línguas de outros países. E o nosso próximo texto é 1 Coríntios 12, né, que fala acerca dos dons. Não fala muito dos dons de línguas, mas o que diz é que aqui, para algumas pessoas, o Espírito Santo vai dar uma variedade de línguas, né? Que aos filhos de Deus vão ser presenteados, alguns vão ser presenteados, né, com o dom de variedade de línguas e outros com a capacidade de interpretá-las. Aqui variedade de línguas, né, que está falando da glossa, né, glossa, e a capacidade de interpretá-las, interpretar as línguas estrangeiras, né, ou as línguas estranhas, fazer a hermenêutica da glossa, né? Então, a Bíblia ela não trata de línguas estranhas, não língua dos anjos. Paulo ele fala uma vez aqui que primeiro que é impossível falar, né? É impossível falar todas as línguas nativas. Quem dirá falar a língua dos anjos? Ele termina o capítulo 12 e começa o 13. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então, é impossível falar todas as línguas nativas, né? Todas as línguas humanas, mesmo que seja uma pessoa bem capacitada, bem inteligente, é impossível um homem falar todas as línguas nativas. E ainda mais quem dirá falar línguas dos anjos. Eu não estou atacando ninguém, né? Mas não creio no dom de línguas. Eu creio que o dom de línguas cessou, né? Cessou na primeira igreja, né? Na igreja primitiva. Mas respeito quem defende, respeito quem entende que pode falar em línguas estranhas. Mas eu mesmo, em particular, não creio. Creio que esse dom de línguas cessou. Por isso também creio que os batistas não falam em dom de línguas, porque ele cessou, né? Pelo meu entendimento, esse dom cessou. Alguns cessaram e outros continuam. Mas isso é tema para outro vídeo, né? Então não vamos ficar aqui debatendo sobre isso. Então, meu querido, muito obrigado por prestar atenção no nosso vídeo, por prestar atenção aqui, por estudar um pouco comigo, com a gente, né? Do nosso grupo de Teologia Reformada. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você para todo sempre.